Graça e paz do Senhor, irmãos. Nós acabamos de cantar dois cânticos, irmãos, que de uma forma muito clara e linda nos lembram do amor do Senhor para conosco. Nós cantamos que aquele que criou os céus, a terra e o mar, ele nos convidou para estar com ele. Ele nos amou e com graça nos alcançou. E agora nós acabamos de cantar esse refrão. Jesus amou-me. Jesus com amor buscou-me. Ele nos resgatou, irmãos. E ouvindo e declarando essas palavras, eu queria instigar os irmãos a refletirem sobre como nós respondemos a esse amor. Nenhum de nós tem dúvida alguma de que o Senhor Jesus nos ama. Ele entregou a própria vida em nosso favor. Nós que éramos, também como cantamos, sujos, vis, caídos, pecadores. E nós somos impressionados por essa revelação quando nós nos deparamos com a nossa condição, nós nos deparamos com a nossa natureza caída e nós somos impactados pela obra do Senhor, pelo gesto do Senhor, por toda a completude do seu ministério. E eu me pergunto, será que a resposta que eu dou ao Senhor, quando eu me lembro do que Ele fez por mim, é também uma resposta de amor? Eu não tenho dúvidas de que o Senhor me ama, mas será que eu amo o Senhor? Essa semana, trabalhando, eu estava dando aula e uma das disciplinas que eu dou aula lá em uma das escolas que eu trabalho é de conceitos de socioemocional, e é uma oportunidade em que a gente pode conversar sobre alguns temas mais filosóficos. E nessa semana eu estava dando uma aula para os meus alunos sobre um filósofo que se chama Zygmunt Bauman. Ele é um filósofo contemporâneo, ele faleceu recentemente, historicamente falando, né? Faleceu em 2017. E ele postula uma teoria sobre a humanidade, sobre a sociedade, que ele chama de modernidade líquida. E nessa teoria ele basicamente defende que no mundo em que nós vivemos, a sociedade humana como ela funciona hoje é uma sociedade líquida, porque ela é volátil, ela não é sólida, ela não é palpável, ela muda de acordo com as circunstâncias, ela não tem consistência, ela é superficial, ela é vazia de sentido. E ele coloca isso nos relacionamentos humanos. Ele coloca uma crítica à forma como o próprio ser humano hoje é incapaz de exercer o amor, de praticar o amor, de criar vínculos duradouros. E as relações humanas no mundo contemporâneo são baseadas no utilitarismo. E, em última forma, os seres humanos eles vivem para o seu próprio prazer, né? E enquanto eu dava essa aula, o Senhor foi me incomodando, porque eu fui percebendo como às vezes é assim que eu me comporto para com o meu Senhor. E como eu sou impactado pelo amor dele por mim. Mas quando eu olho para a minha semana, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as coisas com as quais eu gasto meu tempo, com as quais eu ocupo os meus pensamentos, eu via que em muitos momentos o Senhor não estava ali. E eu comecei a ser constrangido por isso, irmãos, e eu preciso de trazer isso para os irmãos, porque o Senhor tem urgência nesse sentido. Porque Ele nos ama. E nós não temos dúvida disso, mas nós precisamos responder a isso. Então eu queria abrir com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, o Senhor conversando ali com os fariseus, ele é questionado por eles, e esse é um texto que nós conhecemos a respeito do maior mandamento. No versículo 36, os fariseus perguntam para ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Senhor responde a eles: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. No mesmo evangelho, irmãos, no capítulo 10, também do versículo 37. O Senhor Jesus também diz:
Mateus 10, 37, o Senhor diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Nós podemos entender esse versículo 38 como quem ama a si mesmo mais do que a mim. Quem não está disposto a se mortificar não é digno de mim. E nós temos muitos outros textos, irmãos, em que o Senhor ele coloca o amor a Ele como uma ordenança, como um mandamento, como algo crucial, como algo caro para Ele. E não é à toa, irmãos. O texto que o Mateus leu, essa parábola das 100 ovelhas, das 99, daquela que se perdeu, o Senhor ele deseja cultivar um relacionamento conosco. Essa não é uma graça sem igual, nós também não cantamos isso essa manhã. Mas o nosso problema, irmãos, é que talvez nós limitemos a experiência do amor e a nossa compreensão do que é o amor a um mero sentimento. Há uma reação química no nosso cérebro, no nosso coração, que nos leva a sentir afeto, nos leva a sentir um apreço, nos leva a nos sentirmos bem. E então nós falamos, eu amo essa pessoa, eu amo essa coisa, eu amo essa situação. Mas então por que nós temos mandamentos claros para amar? Nós temos em várias passagens bíblicas o Senhor dando ordens diretas, mandamentos claros de controle das nossas próprias emoções. Mas eu sinto que na nossa vivência cotidiana a gente talvez é mais mandado pelas nossas emoções do que nós governamos as nossas emoções. E então eu queria deixar essa reflexão para os irmãos no sentido de que o amor, irmãos, ele não é um simples sentimento. É claro, ele está na ordem também dos sentimentos, dos afetos, né, das sensações, sim. Mas o amor, ele é, e eu arrisco dizer antes de tudo, o amor ele é uma decisão, irmãos. Uma decisão de antes, ou apesar dos nossos sentimentos, nós escolhermos zelar por aquilo. Nós escolhermos nos dedicar àquilo. Então pensem, se um marido diz que ama a sua esposa, mas no primeiro desentendimento ele já é agressivo com ela, ele já a humilha, ele pode dizer que ele a ama de fato? Se uma esposa diz que ama o seu marido, mas quando o marido faz uma determinação para casa, sendo ele o cabeça, e essa esposa então decide desobedecê-lo, ou então achar um outro caminho, mexer os pauzinhos ali e não se submeter à autoridade do marido, será que essa esposa realmente está exercendo amor para o marido? Se um filho diz que ama o seu pai e a sua mãe, mas ele desobedece o seu pai e a sua mãe, ele mente para o seu pai e a sua mãe, será que ele realmente ama o seu pai e a sua mãe? Se um pai diz que ama um filho, mas ele também é iracundo com esse filho, ele não tem disposição para ensiná-lo, ele não tem paciência para ensiná-lo, será que ele realmente ama o seu filho? Se nós viemos aqui domingo após domingo, irmãos, nós dizemos que nós amamos o Senhor. Mas dia após dia nós vivemos as nossas vidas sem que o Senhor sequer seja lembrado. Sem que o Senhor faça parte da nossa rotina, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos planos. E a nossa experiência e o nosso relacionamento com o Senhor se resume a esses domingos de manhã. Será que nós realmente amamos o Senhor? No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 42, o Senhor Jesus ele diz para os fariseus, naquele famoso discurso onde ele completa dizendo que antes que Abraão fosse, eu sou, ele diz para os fariseus, se vocês conhecessem a Deus, vós me amaríeis. O Senhor Jesus também diz nesse mesmo Evangelho, no capítulo 14, aqueles que me amam, seguem, guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Vejam que é uma questão de causa e consequência. Se você não ama o Senhor, qual é o seu interesse em guardar os mandamentos dele? E quando nós olhamos para esses elementos, irmãos, quando nós paramos para meditar realmente sobre o que isso significa, o que a obra do Senhor significa, a forma como ele nos ama, a forma como ele nos amou naquela cruz, disposto a abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua posição nos céus. Sendo ele como Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio e tomou a forma de servo. Ele veio e tomou o caminho da cruz. Ele se humilhou, ele se esvaziou. E em favor de quem, irmãos?
em favor de nós, em favor de pessoas vis, pecadoras, imundas, inimigos de Deus. Ou como diz no Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Quem somos nós, irmãos, para receber um amor como esse? E nós temos a audácia de agirmos com indiferença? Nós temos a audácia de colocarmos os nossos desejos acima dos desejos daquele que nos comprou? 1 Coríntios capítulo 16. Quem não ama o Senhor Jesus, seja anátema. E nós usamos esse texto às vezes para poder acusar ímpios, para falar com poder para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que blasfemam do Senhor. Mas e quanto a nós, irmãos, será que nós amamos o Senhor? Ele derramou todas as coisas em nosso favor e nós olhamos para esses elementos e talvez a gente esteja aqui no domingo preocupado com o churrasco que nós vamos comer depois, preocupado com os encontros que nós vamos ter aqui, e o Senhor ficou em segundo plano. Irmãos, a obra do Senhor é algo tão sublime, tão perfeito, tão além do que nós podemos capturar, e foi algo que Ele fez em nosso favor. O Rei do Universo veio a esse mundo, o Criador de todas as coisas veio a esse mundo, para que eu e você pudéssemos cultivar um relacionamento com Ele, para que eu e você pudéssemos estar dignos diante dEle, sermos dignos dEle. Não por merecimento, irmãos, mas porque ao nos comprar, nós então estamos habilitados a participar desse momento. Considerem isso, irmãos. As coisas que nós amamos são as coisas às quais nós dispomos a nossa mente, a nossa força, o nosso tempo. Essas são as coisas que nós amamos. Nós precisamos de ser capturados por essa mensagem do Evangelho, irmãos. Essa mesa precisa de realmente ganhar os nossos corações. E a grande graça disso tudo também, irmãos, é que o Senhor, sendo misericordioso, Ele ainda está com os braços abertos para nós. A porta está aberta e Ele está nos convidando. Ele não desistiu de nós, apesar da nossa fraqueza, apesar dos momentos em que nós abrimos mão daquilo que o Senhor tem para nós, para buscarmos os nossos próprios interesses. O Senhor está com os braços abertos. Ainda é tempo. Se há alguém aqui no nosso meio que não creu no Senhor, ainda há tempo. Se há alguém aqui que já creu no Senhor, mas tem vivido uma vida que não reflete o amor ao Senhor, ainda há tempo. O Senhor, Ele ainda tem para nos tratar, Ele ainda quer nos tratar, Ele ainda quer nos forjar, Ele ainda quer cultivar esse relacionamento conosco, irmãos. Ele nos ama, irmãos. Então, nós temos mais uma oportunidade. De todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, nós temos mais uma oportunidade diante desses elementos, diante desse pão que representa o corpo do Senhor que foi partido, diante desse vinho que representa o sangue que Ele derramou em nosso favor. Nós temos mais uma oportunidade, irmãos, de nos arrependermos, de dizermos: Senhor, eu preciso de reconhecer que eu não tenho amado o Senhor acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Mas eu quero, Senhor. Me ajuda, Senhor. E sejamos honestos sobre a nossa incapacidade. Irmãos, nós temos essa grande graça, esse grande privilégio de participarmos desse momento como filhos de Deus. É esse o nível do amor do Senhor por nós. Então, eu queria concluir esse tempo lendo o Salmo 145, que é um salmo que eu acredito que encapsula bem a postura que nós deveríamos ter diante do Senhor. E nesse momento, qual é a postura que nós deveríamos ter? Para que a resposta que nós damos ao Senhor, ao amor que Ele tem por nós, seja também de amor, seja de adoração genuína, verdadeira. Então, no Salmo 145 diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas.
Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos seus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Não é isso que nós somos convidados a fazer nessa manhã, irmãos? Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Irmãos, é esse Senhor que nos salvou. É esse Senhor que nos convida hoje a fazer memória da grandiosa obra que Ele fez para nos salvar. Como não responder a isso, irmãos? Como não amar esse Deus? Como agir com indiferença em face ao Rei do Universo? Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que o Senhor nos livre de vivermos essa vida líquida, amantes de nós mesmos, escravos dos nossos próprios desejos, e que ao tomar desses elementos nós sejamos mais uma vez impactados pelo amor do Senhor. Ó Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou. Muito obrigado porque não fomos nós que amamos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos amou primeiro. Como nós poderíamos amar o Senhor primeiro, Senhor? Nós que éramos os seus inimigos, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor quis nos restaurar. E não foi por um preço pequeno, Senhor. O preço foi a tua própria vida. O teu precioso sangue, Senhor. Que o Senhor derramou naquela cruz em sofrimento, em humilhação, em vergonha. Senhor, para salvar aqueles que eram seus pecadores, para que nós hoje pudéssemos ser chamados, Senhor, filhos de Deus. Irmãos mais novos do Senhor Jesus, co-herdeiros com Cristo, de uma glória, Senhor, incorruptível e eterna, Senhor. É dessa obra maravilhosa que esses elementos falam, Senhor. E ao participarmos desse momento, nós queremos, Senhor, realmente meditar, Senhor, realmente compreender a grandeza dessa obra, para que nós possamos responder ao Senhor de uma forma adequada, Senhor. Com um amor verdadeiro, profundo, Senhor, como aquele que o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses 3, Senhor. Um amor tão grande pelo Senhor que nós reputamos todas as outras coisas, Senhor, como refúgio. Senhor, todas as outras coisas, Senhor, até as lícitas, Senhor, até a nossa família, Senhor, até os nossos filhos, as nossas esposas e maridos, nossos pais, menos importantes do que o Senhor. Ô Senhor, opera isso em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos dá entendimento para participar desse momento. Porque a única resposta que nós podemos ter, Senhor, para tudo que o Senhor fez por nós, é abrirmos a nossa boca para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para bendizer o Teu santo nome, Senhor, o Teu justo nome, Senhor, o Teu perfeito nome, Senhor, e para declarar, Senhor, e anunciar a magnificência das Tuas obras em nosso favor. Bendito é o Senhor eternamente, Senhor, que quis nos salvar, que quis nos resgatar, e assim o fez, Senhor, de forma cabal, de forma irrevogável, de forma eterna, Senhor. Muito obrigado por essa obra, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. E é o próprio Senhor Jesus que nos convida a participar desse momento, discernindo esse tempo e esse momento separado para aqueles que já creram no Senhor.
né? Separado para aqueles que já entenderam a obra de salvação, para aqueles que já foram impactados pelo amor do Senhor e hoje querem dar esse testemunho de que essa obra foi perfeita e nós faremos memória dessa obra e nós faremos menção dessa obra até que o Senhor Jesus volte em glória. Eu queria propor para os irmãos, eu não sei se vai dar, mas eu mencionei semana passada, da gente cantar um cântico que chama Graças Eu Te Dou. E é um cântico que relata a obra que o Senhor fez por nós, com ações de graça. E faz essa declaração de fé, né? De que nós vamos sempre adorar ao Senhor. E realmente, irmãos, nós não podemos afirmar isso com base na nossa própria força. É uma declaração de fé que nós fazemos, que nós vamos sempre adorar ao Senhor. Mas nós esperamos e descansamos no Senhor de que Ele é quem vai nos manter de pé, é Ele quem vai nos sustentar. E por todos os dias que nós possamos realmente ter essa disposição para realmente adorá-lo e amá-lo por tudo que Ele fez por nós.